Sejam muito bem-vindos. Para você que está assistindo no YouTube, lá na frente, no futuro. Esperando as pessoas entrarem aqui, esperando o Eric entrar também. Nossa live de terça-feira aqui. Esperar o Eric entrar para a gente começar mais uma live. Falar um pouquinho hoje sobre um tema bem bacana. Trazer conteúdo para vocês também. Bom dia, André. Galera, mandem coraçõezinhos aí para aumentar o número de pessoas aqui, para a gente poder aumentar a audiência. Então, quanto mais coraçãozinho, mais a live é divulgada aí para fora. Então, mandem coraçõezinhos aí. Seja bem-vinda, Carol, meu amor. Só estou esperando o Eric entrar para a gente começar esse bate-papo com vocês hoje aqui, mais uma live de terça. Falar um pouquinho hoje sobre o que é hipnose, entender um pouco melhor o que realmente é hipnose, uma visão um pouco mais científica do processo, entender um pouquinho melhor como que ela acontece. O Eric, manda um negócio para você. Aqui. Ô, Renato, seja bem-vindo, cara. Que saudade de você. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, e aí? Quanto tempo, hein? Oh, tava até com saudade, a gente só mudou do Zoom pro Instagram. Basicamente, né? Bom, vamos começar então, né? A ideia é que realmente a gente seja direto, não perca muito tempo aqui. Lives diretas. Ô, Jean, tudo bom, cara? Seja bem-vindo aí, grande mestre também. Mantendo esse foco nesse projeto nosso, de fazer toda terça-feira às 10h30 da manhã, lives com temática sobre hipnose. A gente vai continuar com esse projeto enquanto tiver gente assistindo, enquanto tiver aceitação. Então, metralha o dedo no coraçãozinho aí para mais pessoas tiverem acesso aí, para ver que a live começou, para mais pessoas assistirem e a gente continuar trazendo conteúdo gratuito de qualidade para vocês no Instagram aqui. Hoje, excepcionalmente hoje, Travando aqui. essa live para Não sei vocês se aqui. O Eric está travando um pouquinho aqui. O Eric, você está travado aqui. Para quem está no chat aí, confirma para mim, o Eric ele tá travado ou sou eu que tô travado? Só para eu saber quem que tá com a internet ruim hoje. E o Eric caiu. O Eric caiu. Esperar ele voltar para a gente começar. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem ir mandando também. A gente vai interagir um pouquinho também, separa um pouquinho de tempo para responder algumas perguntas. Claro que sejam mais da temática da live. Se for perguntas que fujam muito disso, a gente pode guardar o tema para poder também depois falar mais sobre isso. E para quem quiser também opinar sobre temas que vocês gostariam de assistir nessas lives que a gente está fazendo, a gente tem um canal aberto no Telegram, que é t.me/Porta da Mente e t.me/Porta da Mente 1. Então, para quem quiser realmente ver lá, pode entrar no canal e sugerir temas para a gente poder falar também no Instagram. Os dois estão travando, Renato? Aqui o meu parece bem normal. Então é difícil perceber quando trava aqui. Vamos ver se vai agora. E aí, Eric? Agora sim. É que Agora você vai. mandou o convite, eu mandei junto, deu uma travada aqui. Sei lá. Não, tranquilo. Eu só chamei a galera pro grupo do Telegram. Basicamente falei um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar hoje. A ideia é que seja uma live direta. O Eric travou de vez aqui. Voltou. Tava mandando o convite. Cara, eu tô estourado de novo de luz. Tá um pouquinho. Tá normal aí, galera? Será que a gente consegue começar? Vamos começar. Bom,
Hoje é um tema bem básico, né? Falar um pouco sobre o que é hipnose. Então, acho que é o ponto de partida para qualquer pessoa que quer aprender hipnose, é entender o que é hipnose. E com o tempo, né, com... As pessoas estão falando que tá travando. Aqui para mim, pelo menos, está normal agora. Agora tá normal para mim também. Continua travando ou normalizou aí para vocês? Agora voltou. Aparentemente está normal agora. Acho que agora vai. Enfim, mesmo que vocês não consigam assistir ao vivo aqui agora, vocês podem depois acompanhar no IGTV ou também no YouTube, youtube.com/portadamente. Para quem não for inscrito, se inscreve lá, que essa live vai estar gravada lá também. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é hipnose, para vocês entenderem um pouco mais realmente como funciona a hipnose, o que é hipnose. Se a gente pegar um pouco, existem diversas definições do que é hipnose, assim, definições históricas de pessoas que... A hipnose ela vem desde muito tempo. Então a percepção do que realmente é hipnose, ela vem mudando e vem evoluindo muito durante os anos. Até se você quiser comentar um pouco, Eric, da história aí, que você que manja mais de história que eu. Não, eu até falei assim, vamos jogar no Google o que aparece, né, se você colocar o que é hipnose. E aí aparecem algumas definições, a gente até tem talvez um jeito um pouco diferente, mas a gente entende que vem da origem de todos os estudos, né? E aí aparece no Google aquela sugestão de significados, que na psicologia é um estado que se assemelha ao sono e ele passa por um processo de indução onde a pessoa fica mais suscetível ao hipnotizador, né? E essa visão do sono, ela de fato, ela vem da origem dos estudos, onde as pessoas achavam que era muito próximo, era um estado de sonolência, e entretanto, hoje em dia a gente vê a hipnose de uma maneira mais ampla, e acho que isso que a gente vai falar durante a live. Exatamente, assim, acho que a nossa visão de hipnose, desde que a gente começou a estudar, ela já mudou muito com o tempo. Sim. E vale ressaltar que o que a gente trazer aqui para vocês não é que é uma verdade absoluta, não é que realmente a gente desconsidera a percepção de outras pessoas com relação à hipnose, mas é a visão que a gente enxerga hoje como a visão que mais explica esse fenômeno como algo que realmente a gente consiga entender. E a gente, tanto eu quanto o Eric, a gente tem uma visão até que vem um pouco também, a gente faz uma pós-graduação em neurociência, a gente tem uma visão um pouco mais científica do processo. A gente gosta de embasar, então, o que é hipnose de uma forma que fique um pouco menos mística e mais realmente entendendo os mecanismos do cérebro e o que realmente acontece ali dentro para que a hipnose realmente aconteça. Então, uma definição bem básica do que é hipnose, realmente, assim, pelo menos a visão que eu tenho desse processo como um todo, é que, para mim, baseado em tudo que eu estudei, baseado em toda a vivência que eu tenho durante praticando hipnose em várias pessoas, tanto clinicamente quanto em hipnose de rua, enfim, para mim a hipnose é uma automatização de processo cognitivo. E o que quer dizer uma automatização de processo cognitivo? A nossa mente, ela trabalha de duas formas. Ela tem o pensamento lento e ela tem o pensamento acelerado, ela tem o pensamento rápido. E a nossa mente, tradicionalmente, ela é preguiçosa. Ela O Matheus, ele já chega querendo... Já chega querendo... Ô, Matheus, depois eu te ensino aí, cara. Fica tranquilo. Beleza? A hipnose, ela tem essa visão... se você pegar o livro de Daniel Kahneman, que ele fala um pouco sobre o pense lento, pense rápido, ele traz um pouco desse raciocínio sobre essa transição que a gente tem entre o pensar devagar e o pensar rápido. Essa transição que acontece com a gente o tempo todo. E nossa mente, ela sempre busca economizar energia. Ela sempre traz essa como princípio básico economizar energia. Então, quando a gente vai tendo vivências na vida, quando a gente vai passando por situações, a gente vai passando por traumas, por questões que a gente vai tendo aprendizados, a nossa mente ela quer sempre trazer uma automatização de processo. Para quê? Com o intuito de te ajudar, te proteger ou acelerar outros processos, te dar espaço mental para pensar em outras coisas. Então, quando, por exemplo, você vive um trauma, quando você passa por algum tipo de trauma, tive uma situação traumática num avião, por exemplo, e teve uma turbulência muito forte, e a minha mente começou a compreender como viajar de avião é algo totalmente traumático, perigoso. A nossa mente, buscando sempre nos proteger, ela vai o quê? Desenvolver comportamentos inconscientes para que justifiquem aquela proteção. Então você começa a inconscientemente perceber que viajar de avião para você é algo traumático, porque você teve experiências que embasaram esse tipo de raciocínio. E a hipnose não foge muito disso. Essa transição entre o pensamento analógico e o pensamento rápido, que a gente fala assim, ela acontece o tempo todo. Então, a nossa mente ela não consegue processar duas tarefas complexas ao mesmo tempo. Ela não consegue. Então, quando, por exemplo, a gente faz uma vivência de fazer uma pessoa colar a mão, ou fazer um teste assim desse de mãos coladas que a gente faz bastante na hipnose, por que funciona? Porque a mente ela não consegue processar duas tarefas complexas ao mesmo tempo. Então, para a mente,
O processo de você automatizar uma fisiologia de você sentir sua mão colada é muito menos gasto de energia do que você automatizar uma imaginação. Você imaginar algo, você imaginar uma corda escorrendo pelas suas mãos, é muito mais complexo e demanda muito mais energia para o seu cérebro do que propriamente você automatizar uma fisiologia. Então o processo ele acontece, ele vai automatizar o processo que for mais simples, que é exatamente a sensação de você sentir uma mão colada. Então, a hipnose, ela basicamente é realmente foco, concentração e imaginação. E ela é uma habilidade. Ser hipnotizado é uma habilidade. As pessoas, todo mundo é hipnotizável? Sim, todo mundo é hipnotizável. Se você consegue entender a comunicação existente no processo, você consegue ser hipnotizável. Mas as pessoas que conseguem se engajar mais no processo, a pessoa que consegue trazer um nível de concentração maior, a pessoa que consegue focar mais, essa pessoa ela vai ter uma resposta melhor ao processo hipnótico. A pessoa consegue trazer essa imaginação à tona do processo, porque ela vai conseguir trazer, realmente tirar mais desse processo, para ela conseguir ter um resultado melhor. Eric? Concordo com tudo. E o que eu venho gostando muito de definição é a do livro Hipnose Não Existe, né? Fadas e Monstros, Fadas de Codão e Monstros. E ele diz que o processo da hipnose é a aceitação de sugestão. E aí está ligado a essa automação do processo, porque você vai sugestionando uma sequência e essa sequência é automaticamente aceita. Então, é lógico, quando a gente fala na pseudo, por exemplo, dos dedos colados ou dos dedos magnéticos, a gente vai dando sugestão, que o dedo vai ficando mais colado, a pessoa vai sentindo, e ela vai querendo um looping, onde ela vai vivenciando e vai passando. E aí chega um determinado momento, e algumas pessoas têm essa facilidade, ou essa capacidade, a gente consegue sugestionar coisas bem diretas e bem que parecem polêmicas, ou no sentido de, por exemplo, a partir de agora, quando você abrir os olhos, você vai ver o seu maior ídolo na sua frente. E a pessoa alucina em relação a isso. Então isso foi uma sugestão que ela foi aceita pelo inconsciente e foi transformada para aquela pessoa como uma realidade. E aí muitas pessoas falam assim, Eric, mas pô, isso é besteira, mas será que isso funciona? Será que não funciona? Só pessoas fracas acreditam, não sei o quê. Não é assim, como o Renan falou. São pessoas que têm bastante foco, têm bastante concentração, costumam ter melhores resultados. E aí um exemplo que eu utilizo até no pre-talk, na clínica ou com amigos, é a questão do efeito placebo, que a gente também já falou aqui em alguma outra live, mas é uma sugestão que o médico dá, falando que ao tomar aquele comprimido, a pessoa vai se sentir melhor. E estudos indicam que 40% a 50% das pessoas de fato sentem um benefício que o médico falou que as pessoas sentiriam tomando uma cápsula de farinha. Ou seja, a sugestão é de que a pessoa iria melhorar e a pessoa aceita a sugestão e, de fato, isso se transforma no equivalente físico. Entretanto, nesses casos, a gente não tem o que a gente considerou durante muito tempo necessário para a hipnose, que é aquele transe formal que a pessoa está de olho fechado, está mole, está solta, que parece inconsciente. Não, a pessoa está acordada, está de olhos abertos, está interagindo, mas devido a uma série de fatores em volta, a pessoa entra num estado de aceitação de sugestões. Entendeu? E assim, a nossa mente, em alguns momentos, ela tem uma dificuldade realmente de diferenciar o que é real e o que é imaginação. Assim. Então, a prova disso é o que a gente fala muito de um filme, né? A pessoa que está assistindo um filme, se é um filme bom e você se concentra naquele filme, você fica focado naquele filme e você realmente está imerso naquilo, para você, aquela experiência de assistir o filme, ela se torna real. Então, se é um filme que morre um personagem que você gosta, por mais que você saiba que são atores, é um diretor, que aquilo não é real, o seu corpo ele sente fisicamente como se fosse. Quando é um filme de terror e você leva um susto, e às vezes você vai no cinema assistir aquele filme, você chega em casa, escuta um rangido da porta, você estava tão imerso naquela experiência que para sua mente não teve aquela transição em entender que aquilo era só um filme. Mas que você saiba que seja, mas o corpo ele reage fisicamente como se não fosse. E o efeito placebo que o Eric trouxe é exatamente isso. Inclusive, você dá comprimidos, às vezes, tem clínicas que dão comprimidos para idosos que é um placebo, exatamente porque o idoso sente que precisa daquela medicação e ele traz um efeito. Né? Ele traz um efeito que a pessoa realmente sente aquilo. Isso é uma hipnose. A hipnose é um estado natural da mente. Acontece com a gente o tempo todo. Então, toda vez que você está focado e concentrado em alguma coisa, você está naturalmente hipnotizado. Eu costumo falar isso na clínica. Eu falo pro meu paciente, não é porque você está aqui comigo agora que você precisa sentar naquela cadeira para estar hipnotizado. Na verdade, você
faz esse processo todo dia. Seja numa conversa interna que você tem com você mesmo, que você está ali distraído, pensando na vida. E às vezes alguém te chama e você nem percebe. Você está vendo um jogo de futebol, sua mulher te chama, etc., você não percebe. Então tem várias situações do dia a dia cotidianas que a gente passa, que a gente entra meio que num transe e fica ali concentrado naquilo. E isso é hipnose. Isso é uma hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então o que significa isso? A hipnose ela só acontece porque você quer que ela aconteça. O hipnotista, o hipnoterapeuta, seja quem for, ele é só um guia no processo que vai realmente dar as instruções, que vai dar as sugestões. E quanto mais a mente se acostuma a aceitar sugestões, mais fácil é de você conseguir uma aceitação de sugestões mais complexas. Então você vai acostumando sua mente a aceitar sugestões. A gente fala muito do loop hipnótico de James Tripp, que ele é embasado muito na questão de você viver uma experiência. Então, quer dizer, a experiência, né, a imaginação, ela vai gerar uma experiência, que gera uma fisiologia, então, que gera uma crença. Então, tudo isso vai girando. Quando você tem uma autoridade na pessoa, e a pessoa, ela realmente vê em você como uma pessoa de autoridade, que nem uma mãe que fala pro filho, olha, a criança, ela ralou o joelho, vou dar um beijinho que sara, e a criança realmente para de sentir dor. Por que isso acontece? Porque existe uma autoridade. A criança, ela tem um senso crítico rebaixado, já por ser uma criança. Ela está com senso crítico em desenvolvimento. Então, tudo que você costuma falar para uma criança, ela tende a acreditar. Se você for uma figura de autoridade para ela, ela tende a levar como uma verdade. Isso também funciona no hipnotista. A pessoa que te vê como uma figura de autoridade, aquilo que você fala para ela, se ela está realmente preparada para seguir aquelas sugestões, ela começa a seguir aquilo, ela começa a sentir uma experiência daquilo, ela começa a sentir uma fisiologia daquilo, e aquilo aumenta a crença dela no processo. E esse processo ele vai girando. E quanto mais ele vai girando, mais intenso ele fica e as sugestões mais complexas vão acontecendo. Galera, metralha o dedo no botão aqui do coraçãozinho, senão a gente vai parar a live. Tem que curtir, que senão a gente para, pô. Tem que ter gente assistindo. Quanto mais pessoas assistirem, mais a gente traz esse conteúdo para vocês. Né? Convidem pessoas aí. Setinha, convidem as pessoas. Isso ajuda a divulgar todo o conhecimento que a gente está aqui compartilhando. Exatamente, está preparando tanto conteúdo bacana para vocês. Então, toda terça-feira aqui, esse encontro, a gente está reservando esse espaço na nossa agenda, que não é desocupado, a gente tem muita coisa para fazer, para poder trazer isso para vocês. Eu vou pegar uma pergunta aqui que eu tinha visto, Eric, do Matheus. Matheus mandou uma boa aí. Existe algum treino para ficar cada vez mais próximo da concentração necessária para ser hipnotizado? Cara, sim. Uma coisa assim, que nem eu falei, ser hipnotizado é uma habilidade, como qualquer outra. Algumas coisas que eu costumo fazer com meus pacientes, eu acho que o Eric ele compartilha dessa opinião também, quando eu percebo, para todo paciente que eu vou atender, eu mando um áudio de auto-hipnose para a pessoa ouvir todo dia. Isso já é um treino. A pessoa ela começa a se familiarizar com o processo, ela começa a se engajar em usar aquele áudio todo dia para poder ouvir, para poder se acostumar com isso, e isso já vai melhorando a capacidade imaginativa dela, porque o áudio ele traz algumas coisas que eu trago para a pessoa trazer essa imaginação, trazer esse foco, trazer o sentimento dentro daquele processo. Isso é uma maneira, tá? Quando a gente está falando de melhorar a capacidade de resposta à sugestão, principalmente de brincadeira, existem alguns outros treinos que você pode fazer para melhorar essa capacidade. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho que é um treino que vale muito a pena fazer, que para mim me ajudou muito, eu tive uma dificuldade muito grande em aceitar a sugestão de entretenimento. E pensando nesse lado que a mente tem uma dificuldade em fazer duas tarefas complexas ao mesmo tempo, quando você pega o seu dedo, você pega o seu dedo assim, indicador, e você estica ele, e você começa a olhar para ele como se ele fosse uma barra de ferro, e você concentra toda a sua imaginação nesse processo, ou seja, você vai ficar o tempo todo concentrando essa imaginação, imaginando a cor da barra de ferro, a textura, a espessura, tudo realmente colocando todo o seu foco de imaginação na imaginação do processo, você não consegue dobrar o dedo. A partir do momento que por um segundo você desconcentra e você realmente tira o seu foco de imaginar essa barra de ferro, você consegue. Agora, se você mantém o foco e treina isso e fica olhando a textura, a cor, como é uma barra de ferro que ela não dobra, ela é muito rígida, e você faz esse treino, você percebe que a sua mente ela começa realmente a transformar essa fisiologia numa automatização. E isso facilita completamente o processo de você depois aceitar sugestões mais complexas. Então isso é um treino que você pode fazer também para poder melhorar sua resposta às sugestões. Exato, eu acho que isso traz um exemplo muito legal, essa do barro de ferro, né? Porque de fato é bem simples e conforme você mantém a imaginação, o foco e a criatividade, você de fato não dobra. E aí você fala assim, eu quero dobrar. A partir do momento que o seu pensamento sugestiona que ele dobre, ele deixa de ser uma barra de ferro, ou você está imaginando uma barra de ferro sendo entortada, né? Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ele é um dedo, ele dobra, ou ele é uma barra de ferro.
Ou você está dobrando a barra de ferro, que também poderia ser possível. Mas assim, entenda, se você está saindo da sugestão original, é porque você automaticamente substituiu por outra. Né? Então existe um processo. Eu falo assim, imagina que é uma barra de ferro. Se você dobra, você está sugestionando sua própria mente a dobrar. Então você continua sugestionando e aceitando sugestões. A diferença é se é do exterior, o que está sendo sugestionado pelo hipnotista, ou hipnólogo, hipnoterapeuta, ou se é uma sugestão sua, onde você mesmo está trazendo a sugestão, a crença, o comando, enfim. O José mandou... Quer complementar alguma coisa? Eu queria, na verdade, antes da gente ir para essas perguntas que fogem do tema, né? Porque eu vi a pergunta que ele mandou, mas são perguntas que estão expandindo um pouco mais o tema, né? Então, okay. Só para a gente poder focar um pouquinho nesse tema e não fugir tanto, Eric, vamos falar um pouquinho dos mitos que estão por trás da hipnose, até desmistificar um pouco isso, porque acho que isso tem tudo a ver também. Além de você saber o que é hipnose, tem que saber o que não é hipnose, né? Então, fantástico. Entender um pouco esses mitos que estão por trás disso já fazem parte do processo de aprendizado. O principal mito, que eu acho que é o que as pessoas mais trazem realmente, é aquela questão de você ser controlado, né? Que a hipnose é um processo de controle mental, que a pessoa ela vai contar segredo, ela vai ser controlada, ela vai fazer coisas que ela não quer fazer. Eric, isso é verdade, cara? Comigo, não. Na minha opinião, pelo menos, não. O que eu acho, e o que a gente falou, é um processo de aceitação de sugestão. E com o tempo, elas podem ficar mais automatizadas. Entretanto, a pessoa continua em total consciência e sabendo o que está acontecendo. Eu sempre falo para o cliente que se alguém bater na porta ou abrir a porta, ela vai escutar. E talvez ela esteja num estado de relaxamento tão intenso e gostoso que ela prefira não reagir a isso. Mas ela vai ter consciência disso. Assim como tudo que é falado durante a terapia. Ô, Eric, você trouxe um ponto muito legal, cara. Tem muita gente que tem a percepção de que hipnose é relaxamento. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Hipnose não é necessariamente relaxamento. Por que a gente usa relaxamento? A gente usa relaxamento exatamente porque sugestões de relaxamento são fáceis de serem aceitas. E como a gente quer que a pessoa se acostume a aceitar sugestões, como a gente embute ela várias sugestões, então o próprio aprofundamento são várias e várias sugestões de relaxamento, a pessoa ela se acostuma com a sensação de que o processo está funcionando. Pô, consegui relaxar meus olhos, consegui relaxar meu corpo, estou relaxando, relaxando, relaxando. A pessoa está entrando cada vez mais naquele loop. Então a homoação está acontecendo o tempo todo, porque é uma sugestão de um mesmo tipo. Então a pessoa, ela realmente, as sugestões de relaxamento, elas fazem com que a pessoa se engaje mais no processo. E vale ressaltar que existe uma linha de hipnose que é totalmente oposta ao relaxamento. A hipnose não verbal, ela é oposto total ao relaxamento. A gente, na verdade, está buscando a tensão do corpo, que é um outro caminho para você ser hipnotizado que funciona extremamente bem. Então, realmente, o relaxamento não é uma regra. A pessoa não precisa estar de olhos fechados para que a hipnose aconteça. Na verdade, a gente pede para a pessoa fechar os olhos porque é uma maneira de limitar um sentido dela para que ela se concentre mais em ouvir as sugestões e que ela se engaje mais. Mas chega um momento que ela está tão engajada que mesmo de olhos abertos, ela está seguindo as sugestões tão bem quanto de olhos fechados. Então, é importante entender que hipnose não é relaxamento, é importante entender também por que algumas coisas são feitas realmente dessa forma. Entender o processo. Tem muita gente que realmente tem essa percepção equivocada que hipnose é relaxamento. O relaxamento é ótimo fazer hipnose, sim, mas hipnose não é relaxamento. Não é. Hipnose é sugestão, é comunicação. Mais um mito, Eric, vamos pensar. Esse negócio de colar o dedo não funciona comigo. A terapia vai funcionar? Cara, isso é um ponto relevante pra caramba. As pessoas têm essa insegurança. Primeiro que não precisa colar o dedo na terapia, começa por aí, né? Então, uma das portas mais fortes de entrada para você ser hipnotizado é o sentimento, é a emoção. Então, quando a pessoa te procura na clínica, ela já tem alguma emoção, algum sentimento que precisa ser trabalhado. Então, quando você alicia aquilo, é muito tranquilo para você hipnotizar uma pessoa. Então, você não precisa fazer a pessoa esquecer o nome na clínica, você não precisa fazer a pessoa colar o dedo, você não precisa nada. Você precisa realmente trazer os recursos necessários para que ela traga mudança, para que ela busque a autorrealização dela. E isso você pode fazer de N formas, e a hipnose é só uma ferramenta dentro do processo terapêutico. Na verdade, tem outras coisas muito maiores que você vai fazer na clínica do que só a hipnose. A hipnose é uma ferramenta que você vai utilizar para potencializar o resultado da terapia. Exato. E mesmo que a pessoa não corresponda a nenhum desses fenômenos que a gente vê em shows, a terapia ela continua sendo eficaz da mesma maneira. Uma das pessoas que eu tive um dos melhores resultados, ela, por mais que eu desse no começo várias sugestões de relaxamento, ela ficava completamente parada, e às vezes ela pegava, tô com sede, posso abrir o olho, bebi água, fechava o olho,
e assim, não prejudicou em nada o processo, porque o grau de concentração e de ressignificação e acho que o engajamento, né, a vontade de querer passar pela mudança era tanta que, independente, ele podia estar em pé se ele quisesse, né? Ele podia estar andando se ele quisesse, que ele iria conseguir se concentrar e fazer o processo. É lógico, nesse caso específico dessa pessoa. As pessoas têm a percepção também de que estar hipnotizado é estar inconsciente, não tem nada a ver também. Você vai estar ouvindo tudo, você vai estar respirando, vai coçar sua testa, se coçar, vai coçar, enfim, você está vivo. Então, estar hipnotizado não é estar inconsciente. É que tem pessoas que entram num nível de concentração tão extremo que realmente para ela a percepção é que tudo tem um... É como se fosse colocar um funil no ouvido e você só escutasse o hipnotista. Mas isso é graças ao nível de concentração que ela tem, tá? Não é que todo mundo vai... Não é que você vai sair para Nárnia, enfim... Hipnose não é isso. Exato, isso é uma que coisa mais? importante, porque algumas pessoas podem sim passar por vivências onde, devido à capacidade dela, ela fique nessa imersão tão profunda que ela tenha dificuldade de lembrar logo em seguida de algumas coisas. Mas isso não é pela hipnose em si. Isso é pela capacidade da pessoa de se dedicar e de focar e se permitir um estado de transe onde isso ocorre. Né? Então não é necessário ir na clínica e algumas pessoas podem chegar nisso. Galera, metralha o coraçãozinho aí, vai, por favor. Vamos botar o negócio pra cima aí. Senão a gente encerra a live. Já falei, é verdade, a gente tá tomando tempo aqui, vamos passar conteúdo pra vocês, mas a gente quer que tenha bastante gente assistindo. Então metralha o botãozinho de coraçãozinho aí. Ô Eric, a minha mente fica bugada se eu for hipnotizado? Com certeza não. Isso é um receio bem comum. As pessoas têm receio de... Nossa, mas e se eu voltar pior? E se eu ficar criança numa regressão? E se eu lembrar de um trauma que eu não lembrava? Bom, é lógico que eu vou pegar em duas. Uma é com pessoas que estão mexendo com a hipnose. Cara, tá bem então, cortado o seu áudio você agora. Pode esbarrar em alguma coisa de alto impacto emocional. Seu áudio ficou bem cortado aqui, não sei se só pra mim. Significa que isso... Galera, travou o Eric aí? Confirme pra mim, por favor. Aqui tava bem travado a conexão dele agora. Eric? Alô, Eric? Eric? O Eric travou lá. O meu tá normal, né? Eu tô vendo a câmera do Eric aqui, mas eu não tô ouvindo ele. Acho que ele não tá falando nada. Ele falou que já vem. Bom, vou responder as perguntas enquanto ele volta. Deixa eu ver aqui. O José Mário perguntou se dá para trabalhar a hipnose em projetos de dieta e academia. Dá sim, mas é importante que você tenha também um acompanhamento profissional nutricional, porque a gente vai cuidar da parte psicológica. Então, um trabalho de emagrecimento, de dieta, etc., tem que ser feito com profissionais da área, então, nutricionista, personal trainer, enfim. A hipnoterapia ela vai entrar como um trabalho complementar para ajudar na questão emocional. Mas dá sim, com certeza, tem várias... A hipnose ela vai ter várias maneiras de poder potencializar esse resultado com esses objetivos e com certeza vai ajudar muito. Marcelo perguntou como que é a sala que vocês atendem, seria possível? Cara, seria, não tô lá agora, mas eu vou ver se eu consigo tirar umas fotos e se eu dou um jeito de mostrar aqui em alguma live como que é a sala que eu atendo. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Murilo, bom dia. Tem um amigo que toda vez que eu quero fazer o modo recreativo, ele não sai do relaxamento. O que eu faço? Cara, tá muito vaga a pergunta, eu preciso de mais informação. Que tipo de sugestão ele responde bem, sabe? Ele é mais sinestésico, mais auditivo, mais visual? Como que você tem conduzido essa hipnose? Então eu não consigo dar uma resposta um pouco mais profunda com base só nisso. Eu precisava de um pouco mais de informação.
A resposta, que nem eu disse, ser hipnotizado é uma habilidade. Então tem gente que não vai ser, não é toda sugestão que vai funcionar com todo mundo. Tem isso também. São processos que vão, com algumas pessoas vão funcionar melhor, com outras, algumas sugestões vão funcionar melhor, outras não. E tá tudo bem. Então não é uma regra que toda sugestão vai funcionar com todo mundo. Ô, Eric, vai voltar? Não vai? Se convida aí pra vir, pra voltar. Daí já são 11h05. Também já estamos quase para encerrar essa live também. Se tiverem mais perguntas, mandem aí. A gente responde mais algumas aí. Agora o Eric voltando. Opa! E aí, melhor. Cara, acho que boa parte da sua resposta ficou totalmente travada. Então, se você quiser repetir. A pergunta era se a mente buga, né? Que acho que eu falei pra você. Se a mente buga, Então, assim, se a pessoa... Eu falei que eu ia responder em duas partes, né? Uma é na parte de entretenimento, demonstração, seja amigo, seja show, seja no street. Você pode, sim, esbarrar em alguma coisa de alto impacto emocional que talvez precise ser tratado depois. Né? Agora, quando a gente está falando de clínica, eu não vejo esse risco, porque a gente exatamente busca muitas vezes esses momentos de altos impactos para ressignificar. Então, na clínica, a pessoa tem as ferramentas certas para trabalhar o que vier e você, em vez de sair bugado, sair mais consertado, não é a palavra certa, mas a ideia é que saia melhor, destravado. Saia destravado, você chegou travado, sai destravado em relação a algo que foi trabalhado na sessão. Então, eu não vejo esse risco como algo na clínica. Complementando, cara, que você falou de hipnose de entretenimento, as pessoas pensam, nossa, na hipnose de entretenimento o cara esqueceu o nome, o cara esqueceu o número, tal, isso vai ficar para sempre. A sugestão de entretenimento, ela funciona por um curto período de espaço de tempo. Então, quando você dá uma sugestão dessa, mesmo que você não tire a sugestão, mas é claro, sempre tire as sugestões, a pessoa ela vai lembrar o nome dela, ela não vai ficar com o nome trocado, isso não vai acontecer. Enquanto ela estiver concentrada no processo, a sugestão ela continua, mas a partir do momento que ela desconcentrou, ela desfocou, aquilo passa e tudo volta ao normal, mesmo que você não tire aquela sugestão. Na clínica, os processos são muito mais profundos, então é por isso que um tratamento clínico ele traz uma mudança muito maior do que uma sugestão de entretenimento. Não é como se a pessoa tem depressão e agora você dá uma sugestão, olha, agora você vai ficar bem. Quem dera que fosse assim, né? Não é assim que funciona. Na verdade, na clínica a gente vai trabalhar com vários processos de sensibilização, ressignificação, reframing, enfim. Várias e várias questões que vão, dessa maneira, trabalhar as questões emocionais da pessoa, buscando esse ganho, tá? O Eric, eu não sei se a gente falou de todos os mitos, mas acho que a gente abordou legal o tema, cara. O que eu acho que é interessante é aquela questão assim, mas se alguém me hipnotizar e mandar eu pular do prédio, da ponte... Que entra muito no controle de mente, né, cara? Na verdade, a nossa mente tem um senso de preservação, então quando você dá uma sugestão pra pessoa que ela não considera que faça bem pra ela simplesmente recusa a sugestão. Então, ela entende que aquilo não faz bem pra ela e ela vai falar, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. É claro que é um processo que envolve muita ética. Então, principalmente quando você tá muito... quando você tá com uma pessoa que você confia muito e que essa pessoa, você tá entregue a ela, vamos dizer assim, em termos de aceitar suas sugestões, esse rapport é muito alto, é claro que a pessoa pode, talvez, aceitar uma ou outra sugestão que, nossa, sabe, porque ela confia na pessoa, porque ela, na real, ela sabe que a pessoa não vai fazer mal pra ela. Mas, no geral, a gente tem um senso crítico que faz a gente bloquear sugestões quando elas não são boas pra gente. Tem pessoas que atingem níveis de sonambulismo, de transes absurdos, que tem esse controle. O Alan, que é um aluno nosso, que ele aceita qualquer tipo de sugestão, mas quando é uma sugestão que não é congruente pra ele, não aceita. Ele sabe bloquear, ele consegue bloquear aquilo. Então, realmente, é uma coisa que a gente sabe e tem esse controle. Aquilo que vai contra os próprios valores da pessoa, a sugestão não funciona, não é uma sugestão direta. Né? Então, pega uma arma e atira na pessoa. Se não faz parte dos valores, a pessoa vai falar, não vou fazer isso. Não faz sentido. O Murilo, ele perguntou, ele falou que faz o Dave Elma e ele cai em relaxamento. Murilo, pensa assim, cara, se você está fazendo Dave Elma e ele cai em relaxamento, será que o ideal para esse cara não é fazer uma indução de choque? Você está talvez passando do ponto, porque realmente tem um limite, a gente tem que saber dosar também a sugestão. Se você fazer ele relaxar demais, ele vai ficar tão relaxado que é quase como se, não quero aceitar a sugestão agora e é muito mais confortável ficar nesse relaxamento do que aceitar a sugestão. Você está dando para ele algo que é mais interessante.
Então, tudo é uma questão de você saber ler a pessoa e ver o que para ela vai funcionar melhor naquele momento. Tem pessoas que indução de choque vai funcionar melhor. Pode falar, desculpa. Não, é porque aí entra num ponto, a gente até comentou numa das lives sobre o estado de Isdale, né? Então, de fato, tem pessoas que pela capacidade de foco e concentração no Dave Elman já vão muito profundo, e se o transe, se o relaxamento está muito gostoso para a pessoa, ela pode ter dificuldade em focar no que você está falando, porque ela está muito focada na sensação prazerosa para ela. E aí é o que o Renan falou, às vezes você precisa diminuir. E recentemente eu tive uma cliente que ela falava assim, Eric, eu estou começando a flutuar, sua voz está ficando longe, né? E eu tinha que meio que trazer ela de volta com algumas sugestões até diretas. A cada estralar de dedo você fica mais presente, você escuta mais minha voz, até que ela falasse assim, ok, consigo continuar. Então isso pode acontecer, e aí cabe um pouco de flexibilidade de quem está hipnotizando e entender isso e meio que conduzir dentro do que é uma faixa onde a pessoa está aceitando sugestão e está conseguindo processar elas. Né? Senão ela passa desse ponto e ela meio que prefere não fazer nada porque é mais confortável para ela. Minha dica, Murilo, se nada está funcionando, volta pro Pre-Talk. O Pre-Talk ele é 90%, cara. Se tem alguma coisa, talvez a pessoa não tenha entendido o papel dela no processo, talvez ela esteja com algum medo, talvez ela esteja com alguma receio. Então volta pro Pre-Talk e busca ali realmente ver se ficou alguma coisa para trás. Então, o José Mário... Pode falar. Um Dave Elman mais curto, né? Eu, por exemplo, muitas vezes faço só o relaxamento do olho progressivo, né, que é gradual. Não faço mais fracionamento às vezes, não faço mais teste do braço às vezes, depende muito da pessoa. Né? Então eu encurto, pego alguns fatores do Dave Elman tradicional, clássico, e vou fazendo direto, né? Eu sou hipnotista batizado na rua, né? Então eu uso muito indução de choque, eu uso o Dave Elman também, principalmente nesse período de pandemia, eu tenho optado mais por Dave Elman para não ter contato com a pessoa, né, na questão do tratamento. Mas eu, tradicionalmente, eu sempre usei muito indução de choque, quebra de padrão. Então, meu estilo de fazer vai mais para essa linha. O José Mário pediu dicas de auto-hipnose. Ô, José, entra no aplicativo Porta da Mente, viu? É bom esse aplicativo aí. Baixa lá, cara. Tem uma área de auto-hipnose que você vai encontrar vários áudios, várias coisas nesse sentido que podem te ajudar a ter vários materiais a esse respeito. Eric, acho que tá bom, cara. Falamos demais já. Acho que é isso. Galera, entrem no grupo do Telegram, t.me/porta da mente, t.me/porta da mente 1. Um é grupo, um é o que recebe informações, o outro você consegue interagir, então entre nos dois, para a gente poder começar a abrir para vocês poderem sugerir temas para as lives. Toda terça-feira, 10h30 da manhã, eu vou estar com o Eric aqui para a gente poder falar de diversos temas relacionados à hipnose. Então vocês podem lá sugerir temas que vocês gostariam de ver a gente falando sobre isso, que a gente vai tirar uma live inteira para isso. Então a gente vai pegar um tema e vai dissertar, porque vamos fazer isso toda semana. Se inscreva no canal do Porta da Mente, youtube.com/Porta da Mente. Lá vai ter as lives gravadas também, tem muito conteúdo bacana lá também, então entrem lá para conferir. Sigam a gente nas redes sociais, o Eric é @EricRolf. O meu Instagram de terapeuta é @HipnoseCampinas e tem esse aqui, @porta_da_mente. Sigam a gente aí também para vocês terem acesso ao nosso conteúdo. Baixem o aplicativo do Porta da Mente também. O que mais? Recadinho final. Se você quiser aprender. Você quer aprender hipnose, Eric? Eu quero aprender hipnose. O que eu faço? Cara, para quem quiser aprender de forma presencial, a gente está fechando as inscrições do Hypno Experience, ó. O Hypno Experience vai ser dia 21, nesse sábado, aqui em Campinas. Tá com um valor promocional muito barato. Então, para quem é da região, ainda dá tempo de se inscrever. Tá R$ 297 e você pode trazer um convidado. É um dia de imersão para você vivenciar a hipnose, para você aprender a como hipnotizar, para você viver aquilo, se realmente sentir como é ser hipnotizado. Então vai ser incrível. Dia 21 agora, sábado, em Campinas. Para quem quiser informações, é só entrar aí. Se não, só na próxima turma. Esse ano não vai ter mais nada presencial. E para quem quiser aprender de forma online, nós temos alguns cursos de hipnose online. Você pode ver todos lá em portadamente.com.br, mas falando um pouquinho de cada curso, a gente tem um curso de hipnose clássica, que é a formação premium, onde você aprende a hipnotizar do zero, mesmo que você não saiba nada sobre hipnose. São mais de 22 horas de conteúdo para você aprender o passo a passo de como hipnotizar. Esse é um curso muito legal, a gente está com uma comunidade cada vez maior, tem muitos alunos que trocam informações entre si. A gente traz semanalmente lives exclusivas para os alunos, então vocês estão tendo acesso aqui a uma live gratuita nossa, mas a gente tem lives com convidados especiais, com temas incríveis que a gente está trazendo. Então, por exemplo, essa quinta-feira vai ter uma live com um expert em leitura corporal que a gente está trazendo para os alunos.
Então vale muito a pena você estar dentro dessa turma, porque a gente, além do conteúdo que você compra, você tem acesso a muito mais conteúdo depois. Temos o curso de hipnose clínica para você aprender também a como usar a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Então tá lá também no site. E em dezembro a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso Master de Hipnose, que é a formação completa, mais completa que a gente tem. Eu nem sei quantas horas de conteúdo tem, para ser bem sincero, tem conteúdo pra caramba ali. Em dezembro a gente vai abrir as inscrições, então fiquem atentos aí também para quem tiver interesse em aprender. Beleza? Eric, algum recado final aí, cara? Acho que você falou tudo. Bom, tem os links também tem na nossa descrição, tem na minha bio lá para aprender hipnose, tem no portamente.com.br. E qualquer dúvida vocês podem sempre chamar a gente pelo Insta, a gente está aqui para orientar e disseminar o conhecimento. Nos vemos então terça que vem às 10h30 da manhã aqui nesse mesmo bate-local, mesmo bate-horário. Abraço a todos. Até mais. Hipno local, hipno horário, abraço. Tchau, tchau.